Olá, amigos, boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês, no horário que vocês puderem acompanhar nossa reflexão. Para nós é um grande prazer tê-los conosco. Se quiser, você clica aí no sininho, inscreva-se no nosso canal. A gente está sempre comentando aqui coisas de valor e certamente você poderá colher, guardar algumas delas, ok? Hoje vamos falar sobre Lucas, o capítulo 19, uma história muito conhecida. É bom falar sobre história conhecida, porque a gente não precisa inventar a roda, né? Não precisa ser diferente e nem criar, né? Visões diferentes sobre a história. Lucas 19 fala sobre Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto em Israel. Ele era uma persona não grata no meio da sociedade, porque ele fazia as cobranças para o reino, e era o reino de Roma, né? Coletores de impostos. Israel estava sendo subjugado pelo Império Romano e tinha Zaqueu como fiscal de renda, e Zaqueu passava em casa recolhendo. Segundo a história, ele era muito rico, assim ficou muito rico, né? Tinha lá suas comissões, né? Certamente também. A Bíblia não diz que Zaqueu roubou de alguém, mas diz que ele era muito rico. Pode ser que ele recebia comissões com o seu trabalho, né? Aqui no nosso estado, né, principalmente os fiscais de renda têm um percentual, né, de produtividade. O cara dá uma multa aí de 20 milhões a uma empresa e a multa procede, a empresa paga, ele tem um percentual de produtividade, além do salário e das regalias que ele tem. Então, a maioria dos fiscais do nosso estado são muito ricos. Eu tenho alguns amigos que são fiscais do estado, conheço-os muito bem. O Zaqueu era muito rico. E ele ouviu falar do pregador, jovem pregador de Nazaré, Nazareno. E ele tinha o desejo de saber quem era aquele rapaz, quem era aquele moço chamado Jesus. Ele tinha curiosidade de saber quem era Jesus. Segundo a biografia de Zaqueu, ele era um homem pequenininho, de baixa estatura, quase um anão. Então, Jesus, quando andava, eram multidões que seguiam a Cristo no seu ministério. Dificilmente era possível você vê-lo sendo de baixa estatura. Então, Zaqueu ouviu dizer que Jesus iria passar, que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ia passar em Jericó. O que rapidamente Zaqueu fez? Correu para a entrada da cidade, subiu numa árvore, num sicômoro, uma árvore que, segundo a ciência, ela é espinhosa. Num sicômoro bravo. E ali ele ficou assentado, agarrado entre os galhos. Jesus iria passar na porta da cidade.
E a multidão era muito grande, então houve uma pequena demora, e ali ele ficou com as mãos doendo, os pés cansados, mas ali ele ficou. Eu quero ver quem é Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus. Preciso saber quem é esse cara. Seu coração incomodado, ardia no peito, algo. Ele queria conhecer a Jesus. Então aí ele ficou. De repente a multidão vem passando e o núcleo duro da multidão para debaixo da figueira brava. E Jesus olha para cima e diz: Ô Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desceu rápido. Oh Senhor, és tu, Jesus, a quem dizem que veio de Nazaré, o profeta de Nazaré? Sim, Zaqueu, sou eu. E eu quero ir à sua casa. Rapidamente Zaqueu deu as mãos a Jesus e disse: então vamos, Senhor, a minha casa está aberta para o Senhor, vamos. E ali começaram a murmurar, os murmuradores de sempre. Como é que esse profeta que se diz filho de Deus, o profeta santo, pega na mão desse incircunciso pecador, esse ímpio? Jesus é conduzido por Zaqueu até a sua casa. Chegando à sua casa, Jesus se assenta à mesa, é apresentado à família de Zaqueu, muito bem recebido, e Zaqueu não tira os olhos de Jesus, momento algum, e nem pisca os olhos, pensando consigo mesmo: ele me chamou pelo nome, ele jamais tinha me visto. Zaqueu sentiu-se nu na frente dos olhos de Jesus. E imediatamente ele disse: Senhor, porventura, se eu tenho dado prejuízo a alguém, porventura, se eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Segundo o Velho Testamento, 4 vezes mais era uma lei que existia de retorno, de pagamento, de que alguém denunciasse a justiça que foi defraudado, o criminoso teria que pagar 4 vezes mais o prejuízo. Zaqueu citou um mandamento. Então Zaqueu não era uma pessoa qualquer. Zaqueu conhecia as Escrituras, só não conhecia Jesus. E assim, Zaqueu deu a Jesus uma refeição, e Jesus abraçou a Zaqueu e o abençoou e lhe disse: hoje houve salvação a esta casa. E Jesus saiu dali e prosseguiu o seu caminho. E o seu caminho era Jerusalém. Seus últimos dias de ministério estavam terminados e o aspecto do seu rosto era o aspecto de quem ia para Jerusalém. E Jesus seguiu a sua jornada. Muitos anos depois, Zaqueu já velhinho, cabeça branca, todos os dias de manhã cedo, ele levantava de madrugada, dava de mão a um balde feito de couro de cabra, ia até a talha de água limpa
enchia aquele balde de água e andava até ao início da cidade, e lá ele derramava aquele balde de água limpa, cristalina, aos pés do velho e bravo sicômoro. E todo mundo que passava via aquela figueira brava, linda, o tempo todo, o ano inteiro, sempre linda, sempre verdejante. Toda madrugada, Zaqueu pegava seu balde feito de couro de cabra, enchia de água das talhas de água limpa e derramava no caule, nas raízes daquele sicômoro bravo. Numa certa madrugada, sua esposa levantou após ele e o seguiu de mansinho. Sua esposa jamais entendera a conversão de Zaqueu, porque Zaqueu disse para ela certa vez: o que me vale todos esses tesouros? O que fazer com todos esses tesouros que não conseguem aplacar o meu coração vazio? Então a mulher de Zaqueu nunca entendera a conversão que aquele homem tivera. E ela segue-o a passos pequenos e vai seguindo-o, e ele com o seu balde feito de couro de cabra, cheio de água limpa, até o início da cidade. E lá ele se detém debaixo da figueira brava, ajoelha-se debaixo da figueira e joga água nas suas raízes. E a mulher vem andando devagarzinho, vem abrindo os matos e chega até próximo ao Zaqueu, de madrugada ainda, o sol já começando a sair. O que significa isto, homem? Estás louco? O que significa tudo isso? Ah, querida, vem aqui, chega até aqui que eu vou lhe explicar. Foi aqui, nesta figueira, neste lugar, que eu subi e fiquei ali em cima, no galho. E o Senhor Jesus passou aqui por baixo. Olhou para mim e disse: desce, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu desci, mulher, e ele me abraçou. E nunca mais eu senti o vazio que eu sentia no meu coração. As lágrimas da esposa descem à sua face e ela testifica que é verdade. Esse homem mudou seu coração. Não resta nenhuma outra alternativa para mim a não ser também entregar meu coração a Ele. Faça isso, mulher, porque Ele te ama. E estaremos brevemente junto com Ele nas mansões celestiais. Zaqueu improvisa ali uma vassoura com um pedaço, um cabo de folha de coqueiro, varre bem em volta das raízes do tronco da figueira e deixa tudo limpinho e derrama o restinho de água na raiz e pega o balde e dá a mão à sua esposa e desce para sua casa. Até hoje, se você for a Israel, existe algumas figueiras, alguns sicômoros datados de mais de 1.800 anos, 2.000 anos. Não se sabe ao certo se essa figueira ainda está viva, mas enquanto Zaqueu viveu, ela era verde e formosa. Verde
tão forte quanto a sua esperança de um dia ir encontrar-se com o Mestre naquele dia. Boa noite.